Fala, Tag Cashers! E aí, rebanho de miséria, tudo dar ou tudo dará? Estamos aqui mais um dia nesse bate-local. Eu, Léo San, paralelo, e a minha parceira... Dani Alencar. Ela mesma, danialencar.arc. Sempre gosta de falar. Agora a gente não esquece não mais. Não erra né? mais. Estamos aqui, né, com um convidado que eu não vou nem fazer sala porque eu conheço ele, entendeu? Ele foi meu gestor também, entendeu? Para fazer uma salinha aqui, mas não vou fazer não. Mas antes... aquele suspense. Todo mundo já sabe quem é que está aqui, na verdade, mas eu gosto de fazer suspense. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Comenta lá as coisas no nosso YouTube, no nosso canal do YouTube. Tem as redes sociais da gente também. @tagcast no Instagram, @tag.cast no TikTok. E segue a gente também nas redes sociais, certo? Ah, e não posso esquecer o nosso apoio, o fiel apoio que está sempre aqui com a gente. @redburger_. Redburger. Gratidão. Pronto, já fiz o dever de casa, agora vamos falar dele, entendeu? Que ele é gestor cultural, ele é ativista, ele é educador, ele é gestor, inclusive, do Jorge Amado, ele é mestrando agora, vai falar sobre isso também. Urbanista social. É urbanista social, ele é uma potência, ele é uma referência, todo mundo sabe quem é ele, gente. Nel! Bem-vindo, Nel. Uma potência. Obrigado, viu? Adorei essa introdução, gente. Eu adorei. Ele vai competir com o Bial daqui a pouco, amor. Eu vou tentar falar agora sobre mim, assim, na forma que eles trouxeram, assim, sabe? Super direto. Falou de mim, como em 20 segundos conseguiu resumir quem é Nel Araújo. Não, você é muito mais coisa, né? Eu fiz aqui só um negocinho, né? E eu já falei que não vou fazer sala porque, né? Eu fiz teatro, gente, já falei aqui várias vezes. E finalmente consegui trazer esse rapaz aqui, que foi meu gestor lá no Teatro Escola, né? Do Jorge Amado. Acho que a gente pode começar por aí. O que faz o gestor? Né? Também. O que faz o gestor? Meu Deus. Muitas coisas. Maria, muitas Que ele tava aqui. Não, porque as pessoas acham que o gestor no off, né? É uma palavra bonita, mas dá um trabalho. Mas é verdade, eu tenho certeza que todos os meus colegas de trabalho vão se identificar com isso, né? Todo mundo acha porque é gestor, ai, que coisa maravilha, né? Mas só quem é gestor sabe o pau viola que é, né? Tem de resolver pepino em qualquer momento e toda hora, gente, né? Mas eu acho que quando vocês trazem esse lugar, né, do que é gestor, né? Eu acho que esse lugar do gerir, né? Para mim é muito gratificante, né? Gerir, eu acho que gerir em qualquer instância já é, né, gratificante. Mas é quando a gente passa a gerir um equipamento que tem uma importância para a cidade, que traz um bem cultural, né? E que quando a gente fala sobre a cultura, eu acho que aqui a gente fala de um lugar muito especial. Porque eu acho que gerir cultura, eu sempre digo que é totalmente diferente de gerir qualquer outro segmento. Além de entender sobre as especificidades da cultura, a gente precisa também ter um olhar muito sensível sobre o que é cultura, né? Então, para mim, hoje, ser um gestor cultural de um dos principais equipamentos, né, da cidade, que é o Teatro Jorge Amado, e ali o Jorge Amado que me ensinou esse lugar do que é gerir, né? Porque eu cheguei ali ainda um estagiário. Eu fui um atendente ali, né? Eu acho que muitos de vocês, quando vão ao teatro, sempre tem uma pessoa que vai destacando ali, né? O ingresso, lendo, bipando. Então, eu cheguei no Jorge Amado com 20 e poucos anos, ali com 23 anos. Tem pouco tempo isso. Tem pouco tempo, pouquinho né, tempo. gente? Olha o rostinho, viu, gente? Por favor. Ó. E nesse processo, eu gosto muito de falar sobre isso, porque esse ano, mês passado, o Jorge Amado completou 26 anos de história, né? E dentro desses 26, 9 já estou lá. Né? Para mim, eu acho que vocês me convidaram assim, num momento muito importante desses meus 9 anos. E aí, para eu ver o que é gerir, eu vou lá atrás. Porque eu passei por todas as etapas dentro de um teatro, sobre o atendimento, ali no foyer com o público, entendimento de bilheteria, o administrativo, a gestão de pautas artísticas, né? A parte de comunicação de um teatro também, né? Então, para mim, o gerir o teatro é algo muito especial.
né? Então, por eu ter passado por essas camadas dentro do segmento do gerenciamento cultural, né, me fez ter muita maturidade para gerir, para eu estar. E foi aos 26 para os 27 anos, se eu não me engano, que eu tive o prazer, né, a oportunidade tão jovem de assumir, né, um cargo tão importante dentro da cidade de Salvador, né, e dentro desse principal equipamento que leva o nome do nosso grande e eterno Jorge Amado. Tá. Você falou de gestão. E com relação ao Teatro Escola, né? O projeto Teatro Escola, que é o projeto lá dentro do Jorge Amado, que eu participei, gente. Eu fiz lá. Entendeu? Eu sou cria do teatro. Aí não sei quando é que eu vou voltar. Toda vez eu falo que eu vou voltar. Não sei quando eu vou voltar. Eu volto. Já cobrei aqui hoje. Nos bastidores, também estou aqui, incentivei ele para que ele possa dar continuidade à formação. Cidinha lá, as portas ficaram abertas. Cida ainda está lá até hoje. Um beijo, Cida. É a nossa professora de teatro. Cidinha lá. O TEJA, né? O TEJA, como surgiu, né? Porque o TEJA é de uma importância, assim, para quem não sabe, vai entender agora, de realmente valorização, de fomento à cultura e também tem um viés social, né? Sim. O próprio TEJA tem esse viés social. E como é que surgiu o TEJA e aí surgiu também você, mais um braço ali dentro da gestão para fazer o TEJA acontecer, né? Eu acho que, para falar um pouco do Teatro Escola, eu sempre trago esse lugar, porque eu acho que o Teatro Escola não surgiu de uma forma assim, espontânea. Eu até brinco muito, né? Como diz minha amiga eterna Rita Lee, um belo dia resolvi mudar. Não, né? Veio de um desejo de um gestor preto, né? De origem periférica, que cresceu na comunidade da Gamboa, e que eu tive primeira experiência aos meus 12 anos de idade com o teatro. E o teatro modificou a minha vida a partir deste momento. E a partir desse momento, quando novamente eu retorno à minha comunidade, eu percebo que muitos dos meus nunca tinham acessado um teatro. Me indagando, nem para assistir. E ali, com os meus colegas me indagando como era o teatro, né? Eu contando, todo empolgado que eu vi um espetáculo. E eu prometi para mim mesmo naquele dia que um dia eu ia fazer de tudo para que os meus um dia tivesse presente nos espaços de arte e cultura de Salvador. E aí esse sonho surgiu aos 12 anos, um sonho que nunca se desconectou do meu propósito, da minha formação, entro na faculdade, me torno em relações públicas, paro no Teatro Jorge Amado, vou trabalhar com números artistas, vou para fora do país. Quando estou fora do país, isso impulsionou mais ainda, pois foi o momento que eu tive uma imersão na área artística cultural no Canadá. E eu disse, sim, que aqui pode fazer dessa forma, e por que lá não posso fazer da mesma forma? E é nesse momento que eu recebo o convite para me tornar gestor, o retorno para me tornar gestor do Teatro Jorge Amado, com esse desejo de fazer, botar em prática aquele sonho. Sabe? Eu disse assim, Nel, chegou o momento. E o momento é esse, de colocar aquele seu sonho em prática. Como eu sempre tive essa liberdade dentro do equipamento do Jorge Amado de trabalhar, né, de desenvolver os projetos, e quando eu desenhei o Teatro Escola e apresentei a equipe, todo mundo achou fenomenal. Por quê? Não era uma escola de arte já existente aí pelo país, não. Mas uma escola diferenciada, que é o intuito de fazer a juventude preta parte daquele espaço, presente dentro daquela toda a arquitetura do Jorge Amado, né? Uma escola que pedagogicamente que fale sobre nós, sobre o nosso pertencimento, e fazer algo que eu acredito hoje, né? Dar sentido social aos espaços de arte e cultura, né? Porque às vezes eu acho que não adianta a gente ter os melhores equipamentos se esses melhores equipamentos só vai atender uma parcela da população.
Né? E é muito triste a gente perceber que tem estudos aí que mostram que, principalmente a juventude negra, é o que menos acessa esses equipamentos culturais da cidade. Então, foi um grande, como posso dizer, uma grande possibilidade de construção que pudesse pegar aquele teatro dentro de um bairro nobre, na região da Pituba, e democratizar isso para a juventude negra. Perfeito. Né? E um grande acerto, né? Um grande acerto, porque realmente, assim, o TEJA, ele não se resume só, falando de teatro, o pessoal pensa no palco, né? No palco, ator, isso, o TEJA não se resume apenas a isso, né? Tem outras aulas de outros segmentos lá, né? O novo agora é maquiagem, que eu não sabia que tinha. É que o Teatro Escola agora, ele mudou, né, um pouco as estruturas. Antes a gente chamava de curso, agora a gente está com os laboratórios, né? Então, esse ano a gente trouxe a novidade. A gente acho que no seu tempo tinha um curso de maquiagem. Não. Não tinha, não. Não tinha, não. Depois a gente teve um curso de maquiagem e agora passou por uma nova reestrutura. A gente denominou Laboratório de Estética Negra, que é um laboratório que vai falar sobre a estética negra, né, culturalmente, né, falando. E aí, esse ano a gente teve uma parceria com a Avon, né, que apoiou esse laboratório, propondo um curso formativo em maquiagem para peles negras. Né? Então, assim, foi maravilhoso. A gente formou as 2 primeiras turmas. Estamos agora preparando para formar mais 2 turmas. E essa turma agora vai ser inclusiva, né? Vai atender também pessoas surdas, comunidades surdas, né? Porque o Teatro Escola já tem essa caminhada, né? Uma escola inclusiva, de língua de sinais. E a gente também, dentro das nossas políticas, quando sempre, né, a gente tem possibilidade, a gente sempre torna esse processo. Porque quando você diz assim que o Teatro Escola é muito mais que aquele lugar do palco, e é verdade. Porque essa particularidade que o Teatro Escola tem, uma escola que é baseada em uma lei 10.639, que fala sobre o quê? O estudo da cultura afro-brasileira. E é lá dentro que a maioria das vezes muitos jovens terminam tendo conhecimento sobre sua cultura, sobre sua história, né? A gente sempre traz uma escola que traga, além da questão artística, um entendimento sociopolítico. Né? E ali dentro que tem aula de cultura africana, cultura indígena, gestão de projeto, de comunicação para eventos culturais. São tantos laboratórios. Tantos laboratórios lá dentro. Tinha produção, tinha Libras. Tinha Libras. O próprio curso mesmo de fotografia. Teatro. Fotografia, que Elane fez. Elane ainda está lá até hoje. Elane está lá. Beijo, Elane. A gente fala o nome de todo mundo aqui, né? Elane, Michel, Muriel. Maitê. Maitê terminou o curso de maquiagem agora também. Então, assim, eu acho que... Eu vou voltar também. Tá todo mundo lá ainda, rapaz. É verdade. Todo mundo lá ainda. Quanto tempo O Teatro Escola mesmo, assim, o conceito Teatro Escola, ele tá esse ano completando 5 anos. Né? São 5 anos. Nesses 5 anos a gente já formou mais de 600 jovens, assim, né? Na área artística, entre os cursos, né? Então, assim, pra gente isso é um grande case de sucesso. Teatro Escola demonstração hoje, de né? sucesso. É uma demonstração de sucesso, porque e pra pessoalmente, para você, Pra mim, eu acho que tem sucesso melhor do que eu chegar aqui e encontrar Léo aqui, apresentando aqui o programa. Isso, para mim, aqui é um maior orgulho. E isso mostra o quanto o Teatro Escola, com certeza, teve um efeito muito positivo para fazer ele chegar hoje aqui, estar sentado, entrevistando inúmeras pessoas, né? E então, vou te falar, ele fala o tempo inteiro. É mesmo? O tempo todo. É porque eu fiz teatro, você sabe, não sei o que era lá, e fala que vai voltar, e fica enrolando para voltar. Eu fico falando. Mas ele fala o tempo todo, por isso sempre fala, como ele mesmo me começou marcou, aqui assim, falando. Tipo, o TEJA realmente me marcou, assim, foi uma experiência, assim, sabe? E só quem faz, a gente vai fazer teatro. Qualquer coisa. Tipo, é muito bom você estar ali nos bastidores, ver como por exemplo, como funciona antes, sabe? Sim. Porque às vezes a pessoa vai lá assistir
E ela vê aquilo lá tudo pronto e tal. Aí tinha o pessoal da produção que tinha que arranjar as coisas para poder a gente Produzia fazer. tudo. Produzia tudo. O pessoal da produção produzia, o curso dele, né? Era a produção. Eles produziam a peça que a gente ia fazer no final. Então, ele tinha que fazer todo o processo. De produção. De produção, de roupa, que é que vai ter, se eu vou usar ou não vou usar uma varinha. Eles têm que arranjar um negócio, uma varinha para poder usar. E, enfim, esse processo todo está ali nos bastidores, ensaiando. Gente, é cansativo. Mas ficar deve ser toda hora muito repetindo bom. a mesma coisa. Aí tem que a marcação, a iluminação. Iluminação. Aí, 20, é muito massa É saber isso assim. Tem a equipe de iluminação também, que tá ali, ó, ajeitando tudo, os jovens também, né? Sonorização também. Sonorização. Então, acho que e isso que é a magia do teatro escola. É você estar dentro de um espaço com os seus, né? Que vocês se identificam e fazer esse trabalho em conjunto, né? Aí você vê que ele fala nome de colegas que foram do teatro, mas com certeza ele deve conhecer pessoas que foram também, passou pela produção, né? Por outros cursos, porque tudo se cruza, né? E este lugar... Multidisciplinar, né? Isso, multidisciplinar. E eu acho que um ponto muito crucial que o Teatro Escola tem hoje é a questão do pertencimento, sabe? Eu acho que eu sempre gosto muito de frisar que a gente, claro, tem um cunho profissional. Mas não é só apenas o cunho profissional que nos gratifica em ver um aluno formado atuando. Mas quando um aluno passa pela instituição, mesmo que não foi para a área específica, e que ele passou a ter um entendimento de quem ele é, sobre a cultura dele, e a percepção de mundo dele mudou a partir dali, já é um grande sucesso pra gente. Com certeza. Não é? Isso pra gente é. Claro que a gente tem muitos alunos produtores hoje nessa cidade, artistas, Ave Maria, não tem nem a quantidade de gente para não tem nem como falar aqui, né? Porque são tantos jovens. Mas quando hoje vou, por exemplo, recentemente eu fui em uma empresa, um ex-aluno de teatro escola estava no marketing. E quando eu entro, ele, Nel, ele, poxa, olha, tô aqui agora fazendo isso. E, ó, o teatro escola me ensinou isso. Eu estar aqui para fazer o que eu tô fazendo. Eu digo, poxa, ó que interessante. Que feedback bom. Porque a gente precisa também entender que a arte, ela também está muito além do que você acha que pode apenas fazer com aquilo ali. Aí eu vou ser ator, vou fazer porque eu só posso ser ator. Mas, por exemplo, ele fez teatro. Hoje ele está apresentando aqui esse programa. Ele pode não estar em cima do palco, mas o curso de teatro trouxe um arcabouço técnico para ele, para estar aqui hoje. Com certeza. O desenvolvimento. Não é? Oratória, tudo isso. Então, assim, a gente terminou tendo também, recentemente, tem até uma aluna que ela passou no mestrado, né? Ela está até no doutorado agora. E ela disse assim, o teatro escola, ela dá aula de matemática. E aí ela fez assim, o teatro escola, professor, me fez estar no mestrado. Olha. Porque se não fosse o teatro escola, de eu me perceber quem sou, que eu poderia chegar lá. E outra, o processo de meu desenvolvimento me fez ter coragem de passar por uma banca no mestrado, o que antes eu não tinha. Muito importante. Muito importante. Então, você percebe que, às vezes, a gente está fazendo um trabalho aqui, achando que só está fazendo isso aqui. Mas é uma coisa bem maior. Por isso que eu sempre gosto de dizer, a gente chama escola, sim, formativa, uma escola técnica, mas, acima de tudo, somos uma escola para a formação da vida. Porque eu acredito muito como gestor, o gerir, a gente precisa ensinar as pessoas, não é ser apenas técnicos no seu trabalho. É como você também pode pegar tudo que você tem na sua vida e leve no seu trabalho e você possa levar para a sua vida. Porque aí você tem realmente entendimento, né? Para que você estudou tanto. Você tem propriedade. Tem propriedade disso, porque às vezes eu fico imaginando que às vezes tem gente que a gente leva anos e anos e anos dentro de uma universidade. Aí você começa. Aí as falas são assim, que saco, meu. Mas não aguento mais sair da faculdade. Porque eu estou estudando isso ou tal. Eu mesmo no teatro de escola, a gente tem esse lugar de dizer aos jovens que o que está aprendendo ali, todos podem levar para a sua vida. Produção? Eu digo com meus alunos. Porque pense na sua vida. Quando você vai ao casamento, por exemplo, quando você pensa
desde a roupa, se você vai ao salão, aquilo já é um processo. Um planejamento. É verdade. Sabe? É a mesma coisa. Se você vai estudar direito, o que você vai aprender ali dentro de um curso de direito, você vai levar para sua vida. Porque você vai começar a olhar em um termo social, tudo diferente. Né? Então, assim, é este link que a gente possa fazer, né? Porque eu acho que não tem entendimento tão profundo de a gente estudar tanto, né? De a gente estudar tanto, se a gente não vai trazer isso para um bem maior nas nossas vidas, né? Eu sempre digo hoje que, apesar de todas as minhas qualificações técnicas, eu aprendi algo eu poderia ser um gestor cultural, assim, bem tradicional. Estou fazendo essa minha marcação de pauta, tá ótimo, tá tudo maravilhoso. Mas eu acho que a gente chega em um momento de começar muito a discutir o que todo mundo fala hoje. O nosso propósito de vida. Tem gente que ganha milhões e é extremamente feliz. Quantas pessoas que você já vê, eu acho que você deve ter case de pessoas assim que ganhava muito bem, largou o trabalho, porque não estava se sentindo feliz com o que estava fazendo. Ontem eu estava conversando com um amigo sobre isso, porque ele fez isso. Ele largou um cargo que ele tinha de coordenação em dezembro para fazer outra coisa. Outra coisa. Totalmente diferente. Totalmente, sabe por quê? Porque a gente precisa começar a linkar o nosso trabalho com o propósito. É verdade. Qual a sua formação? Sou arquiteta. Pronto, arquiteta. E urbanista. E urbanista. Aí você vai dizer assim... Que ele falou de urbanismo, eu quero chegar lá já breve. Sim, sou arquiteta. O que é que eu posso fazer para o meu trabalho? Sabe, eu tenho um real sentido da vida com o meu trabalho. Porque chega um momento que a gente vai trabalhar, claro, por exemplo, quando a gente sai da universidade, a gente sai bem enlugarado, né? Aquela coisa toda. Sonhando. Tal. Mas a gente começa a perceber que quando a gente tem um propósito alinhado com a nossa formação, que a gente possa tornar a sociedade de uma perspectiva melhor, e eu acho que todo mundo pode sim, ou você que é arquiteta, você, Léo, também dentro do seu segmento, pode ganhar dinheiro sim, sabe? Linkando, sabe? A transformação social, ou pode trabalhar assim no seu próprio segmento. Que aí eu linko com uma coisa muito importante, que, por exemplo, vocês sabem que todos os professores do projeto são voluntários. Muito bom isso. E é isso que eu falo. O Teatro Escola nunca ia poder existir se não fossem essas pessoas que também têm seus propósitos de vida. Verdade. E quando as pessoas perguntam para mim, mas como é que você conseguiu construir uma escola dessa magnitude, com esse impacto nesses anos? Eu sempre digo assim, não foi fácil. E até hoje ainda não é fácil. Reconheço muito todos os profissionais que estão lá dentro junto comigo. Eu sou apenas que estou encabeçando um projeto. Porque eu tive de pensar em uma estratégia de unir pessoas com perspectivas de vidas parecida com a minha ou o mesmo propósito. E isso fez existir o que, pela experiência que você passou, que é o Teatro Escola. Impactou tantas vidas, né? Então, eu acho que a gente precisa chegar em um lugar e começar a enxergar a vida, o nosso trabalho de um modo diferente. Tenho certeza que hoje eu sou gestor cultural, né? Nem sou, eu sempre digo que eu estou gestor cultural. Existe uma diferença muito de ser para estar. Eu estou gestor cultural. Mas eu tenho certeza que por onde eu passo, que vocês brincaram até aqui, né? Eu já dei muita entrevista e tal. Mas eu acho que a parte, para mim, que mais me motiva mesmo de ter dado muitas entrevistas ou matéria sobre mim, eu acho que é muito sobre a minha pessoa e sobre o profissional que eu me tornei, sabe? Porque eu acho que é um sentido que todo mundo deveria ter com sua própria profissão, com sua própria vida, sabe? Eu sempre digo, eu sei que um dia eu vou precisar, ou para uma outra perspectiva de trabalho, de vida, não sei, tudo pode mudar, mas o melhor sentimento que eu tenho até hoje, mesmo, por exemplo, não ter um salário através do Teatro Escola e tal, mas eu acho que a melhor benfeitoria que eu tenho e o maior prêmio que eu tenho é saber que eu transformei vida de tantos jovens, não só jovem, mas de pai, de mãe que vem me agradecer, sabe? Meu filho mudou, meu filho hoje é uma outra pessoa depois que entrou nessa escola, né? Então, para mim, é isso. É saber, vale a pena, né? Então, para mim, essa semana eu até
Quando postei a questão do meu mestrado, a quantidade de mensagens super... Assim, que as pessoas mandavam para mim, eu falei assim, poxa, gente, eu não imaginava que tantas pessoas na cidade me olham de uma forma tão grande de referencial, com o maior respeito sobre a minha pessoa e, acima de tudo, sobre o meu trabalho, né? E aí você percebe que a gente está no caminho certo, né? Quando a gente começa a receber esses feedbacks. Dinheiro não é tudo, né? Dinheiro não é tudo, esse né? feedback não tem preço. Não tem. Dinheiro não é tudo. Dinheiro é bom, sim. E eu aprendi muito que sucesso nunca está atrelado ao dinheiro. Porque tem gente que está aí fazendo tanta merda e ganhando muito dinheiro. E tem gente que está fazendo tanta coisa revolucionária e não está ganhando nada. É verdade. R$1 para isso. Então, por isso que eu gosto muito de dizer aos meus jovens que sucesso nunca está atrelado ao dinheiro. Que é muito relativo na vida sobre isso, sabe? Você tem que sentir também que sobre tem isso. sucesso. Porque eu acho que se você está ganhando, não estou dizendo que ninguém vai passar fome. Mas se você está ganhando o que é necessário para você viver, pagar suas contas e está sendo feliz, e que está sendo uma pessoa realizada, você está sendo uma pessoa de sucesso. Eu só acho que eu condeno quando a gente começa a fazer um comparativo de vida. Como a gente estava brincando aqui. Eu vou ficar me comparando a Beyoncé? Ela é maravilhosa, ela é incrível, ela é bilionária. Mas eu nunca posso fazer a minha caminhada comparada à caminhada dela. Cada uma tem sua caminhada e cada um, conforme a sua caminhada, vai ganhar, a sua proporção. E vai se sentir com sucesso dentro da sua realidade. Exatamente. Então, eu acho que todo mundo aqui, eu olho para você que está aqui dentro da sala com tantos profissionais. Eu acho que para todo mundo estar aqui hoje, fazendo o que está fazendo, vocês estão fazendo inúmeras edições aqui do programa, são pessoas que estão no caminho de sucesso. Né? Então, a gente precisa aprender muito relativar o sucesso na vida, né? Porque eu acho que é esse processo do sucesso que deixa as pessoas tão entristecidas mentalmente. Em tempos de rede social, né, Nel? Também é isso. É muito difícil isso. É importante você falar, porque como você até trabalha com jovens, sim, é importante essa consciência e esse recado ser reiterado, porque a gente vive num mundo de comparação. O Instagram é o tempo todo, tá todo mundo alegre, feliz, fulano. Você vai ver por trás, não tem muito aquilo. Não tem muito. Não é muito daquilo, é quase nada daquilo. Exatamente. E por isso que eu acho que a gente precisa tá construindo espaços que venham nos fortalecer emocionalmente, psicologicamente. E a cultura é um expoente para isso. Com certeza. Sabe? É por isso que o Teatro Escola está ali dentro do Jorge Amado. Né? E a gente, às vezes, tem hora que às vezes eu estou em lugares que, poxa, eu descobri que de uma forma tão genuína trouxe uma grandeza de impacto. Opa, desculpa, velho, deixa eu botar. O povo quer te ouvir, tem que te ouvir. E eu tô me sentindo tão à vontade, gente. O melhor é isso. Quando a gente se afasta, gente, porque a gente tá relaxado, a gente tá se sentindo tão bem, né? A gente tá se sentindo em casa. E essa grandeza, né? De forma tão genuína, né? Um projeto que veio tão genuíno, nasceu nesse ponto, trazendo resultados incríveis. E é o que eu também tento onde eu vou palestrar, onde eu vou falar para todo mundo. Gosta de reiterar. Eu gosto muito de reiterar sobre isso. A importância de tudo na vida, para quem está criando qualquer projeto, na arte, na cultura, na vida, precisa gerir seu projeto como tivesse gerindo um próprio filho ou algo afetivo na vida de vocês. Porque quando vocês colocam afetividade, a probabilidade de dar certo aquilo, ou com dinheiro ou sem dinheiro, a probabilidade é quase 100%. Sabe? É isso. É isso que eu sempre tento ensinar as pessoas. Eu, como gestor hoje cultural, eu trago isso, a importância de ensinar as pessoas a gerir seu próprio projeto com afetividade. Me deixou meio sem palavras. A gente falou do teatro aqui, do Teatro Escola, né? Mas sobre a gestão do Jorge Amado, né? É uma pauta que sempre vem à mente quando a gente fala de cultura, de espaços, né, reservados para a cultura aqui em Salvador.
Como gestor do Jorge Amado, eu tenho 2 perguntas. Vou fazer uma primeira. Como gestor do Jorge Amado, a sua visualização com relação a essa escassez de espaço, né? De cultura aqui em Salvador, para a expressão cultural em Salvador, né? A sua visão sobre isso, né? Sobre esse processo. E um outro ponto, que logo em seguida eu quero que você fale, que é sobre essa questão do TCA aí, né? Que está aí há muito tempo, e aí a gente não sabe, vai ou não vai. Isso repercutiu lá no Jorge Amado, você sente que tem mais gente de demanda procurando lá por causa disso, né? Esse processo de gestão ser público, né? Essa gestão ter a influência pública do teatro, né? Como você enxerga isso? Acho que é um ponto importante, essas 2 questões assim, de trazer. Excelente pergunta. A primeira, eu acho que é algo também que é de extrema necessidade e de importância. Salvador, sim, tem um grande déficit quando se fala em equipamentos culturais. Uma cidade, se eu não me engano, com 3 milhões de habitantes, praticamente, porque a gente também precisa ter um entendimento sobre os espaços culturais e os teatros de grande porte que pode receber, como o TCA, por exemplo. Estruturas como o TCA, né? Que pode receber grandes espetáculos, shows, orquestras. A gente sofre essa carência. É nítido. A gente tem um espaço como apenas o Teatro Castro, que claro que tem todo o seu valor, né? Na cidade, a concha acústica também. Mas isso também traz, porque a quantidade de produção de produtores na cidade é grande. Muitos musicais e espetáculos gostariam de passar pela própria cidade de Salvador e, na maioria das vezes, não encontram espaços adequados para realizar suas atividades, né? Por que eu digo isso? Salvador tem os espaços culturais que são de menor porte, né? Que pode atender os outros espetáculos menores, né? Os espetáculos locais, mas esses grandes espetáculos a cidade encarece, né? Por exemplo, mas pode fazer no centro de convenções. É totalmente diferente de você, até um gasto de um produtor, ter de montar palco, luz. Tudo que chegar a um lugar pronto, né? Tudo tem que chegar a um lugar... Eu, particularmente, eu acho que, gente, existe uma diferença de assistir um evento no centro de convenções. Existe uma diferença de assistir um outro evento no Teatro Castro Alves. Com certeza. Ou no Teatro Jorge Amado, ou no Teatro Sesc Casa do Comércio. Locais preparados preparados para a acústica, a visão, tudo isso. A experiência. Aí, tá vendo? É uma outra. Claro que a gente precisa, mas aí quando a gente fala sobre a falta dos equipamentos, isso demanda quem? Ao poder público. Porque eu sempre falo, Salvador é uma cidade referência em produção cultural no país. E é uma das capitais que menos tem espaços de forma estrutural para receber essas produções. Dá para entender? Olha, uma cidade que mais produz com um déficit de menos espaços para receber. A contradição. A contradição que é. Sabe? Hoje você traz essa situação do TCA. Pronto, a situação do TCA mostra a falta do escasso na cidade. Sobrecarregou Jorge Amado, sim. Muitos produtores, que a gente não sabia como distribuir, atender tanta demanda. A gente, por exemplo, teve um primeiro semestre muito atípico, porque geralmente no teatro, o primeiro semestre, ele é um pouco fraco, né? O que traz o up dentro da produção cultural é a partir do segundo semestre, né? Assim, a grande quantidade. Foi totalmente diferente. O primeiro semestre, para a gente, foi alto de produção dentro do equipamento cultural lá no Jorge Amado. E aí você vê que, quando você fala a questão do poder público, né? Mas eu acho que essa questão do poder público, eu não vou falar apenas aqui.
Mas eu também trago muito no entendimento nacional, né? Sobre quando a gente olha sobre a valorização da cultura no aspecto social e político. A cultura, ela nunca tem cidades que, quando você vai olhar o orçamento da cultura, é uma vergonha. Ou tem cidades que nem tem orçamento para a própria cultura. Para estimular. Para estimular. E a gente sabe, por exemplo, a gente vem hoje, eu tenho uma grande, né, uma visão que, para hoje que a gente está vivendo uma situação de violência tão grande, tanto aqui em Salvador, quanto em outras capitais, eu não sei como que os políticos nunca pararam para pensar em a gestão pública, que a saída não é você potencializar as armas dos policiais, mas é você, claro, remunerar os policiais, dar condições de trabalho, tem tudo isso, que eu concordo plenamente. Mas, para combater todo esse sistema de violência, não é só os militares, né, os policiais que vão resolver essa situação. Tem algo que precisa pensar em conjunto, abertura de equipamentos culturais dentro da periferia, melhor condições, né, de ensino dentro das escolas, oportunidade para a juventude. Vamos imaginar, eu não sei se você já percebeu, se vocês já perceberam isso, que a maioria dos centros culturais da cidade, eles se localizam onde na cidade? Alguém já percebeu isso? Os centros culturais da cidade, eles se localizam onde na cidade? Em lugares privilegiados. Privilegiado e na região do centro da cidade. Da cidade, Sempre isso. Aí você vai dizer assim, o subúrbio, com a quantidade da extensão que é um subúrbio da cidade de Salvador. Tem um ou outro equipamento. Em Paripe tem um teatro. Hoje tem até o 360, que 360, até uma ação da prefeitura. Parabéns, Fernando Guerreiro, meu amigo. Mas deveria ter muito mais equipamentos espalhados por esse território. E o tamanho é Ave Maria. A gente não consegue receber um evento muito grande. Marisa Grande é ótimo. Marisa Monte. Você acha que pode fazer um show no subúrbio? Tem um TCA da vida lá dentro? Não tem. Mas pode montar um palco. Se toda vez for montar o palco, sobe o preço. Só o orçamento da montagem do palco, de tudo, já é quase a metade do cachê de Marisa Monte. Entende? Então, é este lugar de se pensar a democratização, é isso que a gestão pública precisa fazer. A democratização dos espaços de cultura de uma forma ampliada para dentro dos territórios. Eu defendo muito isso hoje. Tem gente que fala para mim assim, Nel, mas por que o Teatro Escola, por exemplo, aí dentro do Jorge Amado, mas poderia ser lá dentro da periferia? Poderia sim. Quando você construir um teatro igual à estrutura do Jorge Amado, com um palco italiano, com aquelas poltronas, com toda aquela estrutura, aquele camarim, aí você me diz que aí o Teatro Escola pode ir lá para dentro. Porque sabe por quê? As pessoas estão acostumadas a oferecer à juventude desses territórios qualquer coisa. O que sobra. O que sobra. Não. É uma aula de teatro. Qual foi a sua experiência ter aula em cima de um palco de teatro? É totalmente diferente. Eu vou lhe dizer, eu não fiz teatro não, mas eu fiz dança. Sim. E eu também me apresentei muito lá no Jorge Amado. E esse negócio da gente ir repassar a dança, ter contato com o cenário e tudo, é muito bom. A qualidade. Você se sente, tipo assim, tô fazendo um espetáculo mesmo. Você se sente importante. É só quem faz que vai entender. Não. Você fez também? Coxia. É uma outra coisa. Eu acho que tem uma coisa que eu acho... e aí eu vou pegando muitos... né, a ler entre linhas, né, dos jovens. Aí tem gente que entra assim, né? Nossa, eu tô sentado nessa poltrona, nesse camarim aqui, já passou não sei quem, já passou fulano, Beltrano, meu Ave Maria, pra isso. Nossa, eu tô aqui em cima desse palco. Fulano pisou aqui. Então, por que isso? Porque é esse entendimento que se traz. Né? Eu acho que a gente precisa começar a construir uma lógica de dar, principalmente,
à juventude preta aquilo que há de melhor de qualidade. Eu acho que o sucesso do Teatro Escola também está nisso. Da gente poder estar lá, ter Cida, que é uma grande atriz, sim, a estrutura, as atividades, os professores, que a gente sempre fez, tudo com a melhor qualidade. Isso é importante mesmo. Sabe? É este lugar que a gente tenta construir, né, para a gente realmente fazer um impacto de verdade, para além dos números. Né? Que eu sei que para a gestão pública o número é super importante. Mas o impacto, ele está além do número, né? Porque tem coisas que o número não vai conseguir, né, quantificar. E, inclusive, esse impacto, para além de números, que eles estejam com o foco, esse impacto repercute em outros números, em questão de diminuição, como você falou, sim, de violência, de acesso à educação, o interesse, evasão escolar, e sim, vários outros números, eles são influenciados justamente por existir o incentivo à cultura, né? Existir projetos como esse. E eu concordo com você. Então, por isso que eu acho que eu também, e depois da minha experiência, né, me tornei um urbanista social, depois que eu fui para Medellín, quando eu parei e me vi dentro de um curso de urbanismo social, e eu pude ainda mais perceber a grandiosidade da cultura dentro do contexto urbanístico, né? Que hoje, como urbanista, sempre falo, antes de a gente pensar a cidade, devemos pensar em desenvolver nas pessoas o pertencimento pelo seu espaço. Porque você pode construir as melhores possibilidades e depois as pessoas destruírem aquilo ali. Ou passar pela rua, você vai construir um parque tão bonito, e ninguém vai participar. Por que não vai participar? Porque não tem um pertencimento. Ninguém foi ouvido no processo, né, da construção do espaço. E a cultura é crucial para isso. Porque a cultura é o comportamento. E o que reflete o comportamento? As nossas ações. E quando eu vejo que o Teatro Escola hoje consegue trazer esse pertencimento de você passar. Eu tenho certeza que hoje você passa em frente em qualquer espaço cultural, qualquer museu, qualquer parte arquitetônica, qualquer parte da sua cidade, e você enxerga esses espaços diferentes. Porque, com certeza, da experiência você sente pertencimento a isso. Então, assim, isso para mim é fenomenal. Sabe? Porque como a gente vai falar sobre patrimônio num Pelourinho, se tem gente, e tem muita gente, a gente acha que não, tem muita gente que nunca foi no Pelourinho, que é da própria cidade. Eu conheço gente que não foi no Pelourinho. Se um casarão cair, tá nem aí. Tá nem aí. Sabe por quê? É mais um casarão caindo, o que é que tem aqui? Mas quando o casarão cai e você tem pertencimento pela sua cidade, pela sua cultura, você vai dizer, meu Deus, tá indo uma parte de mim indo embora. A coisa já muda. Muda mesmo. Muda. Por quê? Cultura, comportamento e identidade. Você falando de pertencimento, você falou também que viajou muito, né? Sim. Você viajou com que propósito? Trabalhar com o quê, né? E por que você voltou? Você falou que vai e voltei. Você foi para trabalhar e voltou, né? E por que você voltou? Foi exatamente pela gestão, né? E essas viagens, essas experiências foram para trazer o quê? Quais foram, né? Você já falou alguns aqui no bastidor. Ele voltou porque ele tem pertencimento, rapaz. Falou assim, o meu lugar é lá. O meu lugar é lá. Eu vou lá. Diz, né? Quando você se afasta que você enxerga, né? É verdade. E é verdade. Quando você sai um pouco da sua bolha. E a minha primeira grande experiência foi o Canadá. Essa experiência de me afastar muito da minha cidade me fez muito ter esse olhar do que eu poderia fazer de melhor aqui. E por isso que eu voltei. Né? Quando eu voltei para me tornar, recebi o convite para ser gestor. E aí eu disse, eu posso linkar agora as duas coisas. Esse lugar que me afastou me fez a situação de forma ampliada. E eu disse, não, chegou o momento agora de eu voltar e fazer o que eu realmente posso fazer de verdade. O Canadá, para mim, foi o crucial do ponto de partida para eu estar aqui hoje fazendo. Não vou dizer a você que você sente saudade de
Morar fora, sinto. Todo dia eu passo por isso. Sinto. Porque foram experiências, foram experiências extremamente ricas. Eu conheci pessoas na minha vida assim que tiveram uma contribuição que eu não posso nem aqui ainda... Não é palpável. Que me contribuiu para que eu estivesse aqui hoje fazendo... Né? O que você está fazendo? O que eu estou fazendo. Se eu não estivesse, né, aqui, aqui eu não estaria nesse exato momento conversando com você, né? E quem é apaixonado por cultura, viver outras culturas. Viver outras culturas. É demais. E aí, isso ainda potencializou mais ainda, porque foi a partir da minha volta e a paixão me fez conhecer o Brasil, me fez conhecer outros territórios. Por exemplo, eu tive uma experiência da minha vida... conhecer outros países, mas eu acho que a parte principal disso, por exemplo, foi quando eu recebo um convite para morar 15 dias. Vocês vão dizer, o quê? Você vai imaginar assim, não, foi para onde? Foi para onde? Não, para um lugar muito próximo nosso, que foi morar durante 15 dias na Maré, no Rio de Janeiro. Imagina, na favela da Maré. Na favela da Maré, foi. 15 dias. Eu não fiquei no hotel, eu morei lá dentro mesmo. Eu fui conhecer os projetos culturais, eu fui conversar com os moradores, conhecer lideranças, né? Claro, ter esse momento de troca, conhecer profissionais que têm um trabalho de transformação territorial magnífico. Olhe o intercâmbio que eu fiz, tão próximo, mas ao mesmo tempo tão rico. Você não encontrar isso em lugar nenhum no mundo. Não encontra. E aí a gente percebe que a gente vai entrando para territórios que têm particularidade. Apesar que os lugares são diferentes, mas existem particularidades em comuns entre essas pessoas, as pessoas da favela de Salvador com a favela do Rio de Janeiro. No outro dia eu falei assim, essa semana, um outro período também, viajando também, isso também foi meu processo de formação com a pós-graduação, foi conhecer o Cariri. Ceará. Ceará. E no Cariri, conhecer para mim uma das escolas chamada Fundação Casagrande, que lembra um pouco de autoescola, mas é feito por crianças. Quem apresenta, e lá tem, né? Lá tem a rádio, tem tudo. E quem é que administra tudo? As crianças. Eu fui entrevistado por crianças, 9 anos, 10 anos. É uma coisa, assim, fantástica. Eu imagino as perguntas. A criança não tem filtro, né? Não tem filtro, mas assim, foi magnífico. Quem são seus guias? As crianças, dando aula sobre o patrimônio da cidade. Que máximo, velho. Percebe? Aí o que é bom copiar, o povo não copia. Não copia, e é isso que eu falo. É isso que a gente precisa. Porque eu acho que a gente precisa começar a conhecer o que é bom. E eu trago hoje, assim, muito... a gente está vivendo um momento muito tenebroso, né? A gente liga a televisão, só vê coisas ruins. Eu mas, mesmo não assisto televisão. Eu não estou assistindo muito televisão, mas eu acho que... TagCast, gente, é melhor. Bota aí no TagCast, vem assistir a gente, que está muito melhor. Mas eu acho... E até a rede social também é outro ponto também, que você liga só coisa ruim. É verdade. Mas, se as pessoas soubessem que o próprio Brasil tem tanta coisa boa acontecendo. Nesse exato momento, tem tantas pessoas nesse Brasil fazendo tanta coisa boa, mas ninguém divulga, ninguém fala, ninguém propaga. Não engaja, não dá clique. Não engaja. Notícia ruim engaja mesmo. Engaja. Por isso que eu sempre falo assim para todos, até para meus alunos, as pessoas que eu vou palestrar. Eu acho que está na hora de todo mundo começar a compartilhar o que está acontecendo de bom. É verdade. Ontem, foi ontem, meu Deus, essa semana eu estava em algum lugar, a pessoa falando sobre mim, me apresentou tal. Aí a pessoa disse, conhece Nel? Aí uma boa parte, algumas pessoas, a gente conhece Nel, Ave Maria. A outras pessoas, não. Aí a pessoa falou assim, sabe por que não conhece? Porque a gente precisa começar a buscar referências e notícias de pessoas que estão aí modificando as nossas vidas. Às vezes a gente está só no Instagram replicando o que já está sendo replicado. Será que alguém começou a seguir pessoas que estão aí no cotidiano, que está tendo uma grande importância
Porque as que estão mais famosas já estão famosas. É verdade. Tem pessoas que estão aí. Tem tantas pessoas que eu conheço que, poxa, se eu parar para falar nomes aqui, a gente passa o dia todo, vai passar o dia todo falando. Mas são pessoas que a gente deveria estar lá seguindo na rede, ó. Porque dando força. Dando força, porque são pessoas que estão dando sua vida por um bem comum da gente. Porque às vezes a gente fala assim, mas eu não estou lá. Mas no momento que você não está lá, mas você está sendo beneficiado indiretamente. Porque quando uma pessoa tira alguém da rua e está dando oportunidade, você está tendo... Todo mundo, né? Todo mundo está sendo beneficiado nesse processo. É verdade. Né? Então, assim, é pensar essa lógica, né? De quem eu estou replicando, quem é que eu estou divulgando, quem eu estou apoiando, quem é que eu estou apoiando. Pensar nas pessoas locais. Pensar nas pessoas locais. Uma certa vez, eu lembro disso, né? Lincoln, que é inclusive embaixador de Teatro Escola. Eu ia até falar, Lincoln tá sempre lá. Maravilhoso. Na minha época que eu tô fazendo, ele ia lá, ele foi lá umas 2 vezes. Foi ele Lincoln. Ele até hoje. Grande até artista. hoje. É um grande artista, um grande amigo, um embaixador. Lincoln, uma vez, né, eu até fiquei muito surpreso nisso, foi participar de uma live, até com os alunos do Teatro Escola, aí lá entrevistando, e falar assim, Lincoln, você tem referência de alguém que você gostaria de falar, né, de quem você gostaria de citar como referência e tal? Aí ele fez assim, tem um, não precisa ir para longe. Aí o povo, quem, Lincoln? Quem você pode citar? Tem alguma pessoa que é uma inspiração para você, uma referência para você? Ele falou, gente, eu não preciso nem... Essa inspiração está presente na nossa vida constantemente. E essa pessoa, para mim, é Nel. Que demais, viu? Porque eu acho que não tem uma pessoa que faz o que faz, dedica, é um exemplo de gestor, que... Quando eu estou ao lado dele, eu aprendo que ele me chama de meu mestre, né? Meu mestre Nel, meu mestre Nel. E a gente tem a mesma idade, né, Lincoln? Mas eu entendo. Uma vez ele falou assim para mim, eu te chamo de mestre, tem toda a referência. Não é questão de idade, Nel. Não, né? é de aprendizado. De aprendizado. Você é um mestre para mim, que eu aprendo muito com você. E ele trouxe isso, né? Eu fiquei assim pensando, digo, poxa, né? O que o Lincoln está falando, né? E ele falou assim, gente, é este lugar. A gente tem uma pessoa que está aprendendo, está transformando, para que eu vou pensar em uma pessoa... E está próximo de mim. Ele disse assim, eu sei que tem outras pessoas em São Paulo, Rio, fora do Brasil, tantas pessoas, mas eu acho que a gente precisa começar a olhar em loco, aqui, próximo da gente, pessoas, e valorizar isso, sabe? Como a gente tem lideranças que estão aí na área da cultura, artistas que estão aí batalhando, sabe? Mas a gente tem tantos artistas locais que às vezes a gente está aí, faz trabalho belíssimo, faz a gente rir ou faz a gente se apaixonar dentro da arte e a gente sai, sabe? Aí vem uma pessoa de São Paulo. Veio uma pessoa de São Paulo. Fazer um stand-up, um negócio aqui, a gente vai lá, paga R$150. A gente fala tanto disso aqui, né? A gente falou com Cadu sobre isso. Chefe Cadu Moura, que agora é só Cadu Moura, a mais comentada. A mais comentada da Bahia. Agora foi para São Paulo. A gente conversou isso aqui também com o Matheus Boente, né? Dessa valorização das pessoas externas. É impressionante. Muito, a gente tem muito isso. Até no próprio carnaval, isso. Mas é isso aí que eu também... Aí eu trago também um adentro aí, que a gente tem uma cultura de valorizar o que é de fora. Porque se a gente perceber, todos os grandes artistas e profissionais precisam sair de Salvador para ser reconhecido fora. Verdade. Tá aí, ó. Lázaro Ramos. Tá. O Pai é O2 aí, hein? Vai vir aí. Tem... quem? Também. Léo Você Santana. também tem... Meu Deus, espera aí, meu Deus. Wagner Moura. Sim. Você tem muitos outros artistas aí que saem de Salvador. Tem a Manuela Araújo, que era cantora, né? Que é atriz hoje. Todo mundo. No outro dia eu estava vendo também que... Quando dela também, meu Deus, que é baiana... Ludmila Anjos. Sim, Ludmila Anjos. Que era cantora, começou aqui hoje. É babado! É babado, agora é cantora de musicais, né? Tava fazendo filme, mesmo séries. Então você percebe. E aí, quando volta novamente, aí todo mundo já olha diferente. Aí. Né? Às vezes. Aí é babação de ovo. Tem gente que fala assim pra mim. E eu acho isso muito, muito ruim.
A própria Pitty, por exemplo, foi... Fenômeno. E quando ela falava da Bahia antigamente, que a Bahia não deu lugar para ela, as pessoas achavam ruim. Não. Ela tá falando, isso é rancor, né? Rancor, não, eu entendo o que ela fala também. Sabe por quê? Porque, por exemplo, eu como gestor, todo lugar de reconhecimento do projeto do Teatro Escola, hoje, é muito mais, em termo midiático e de reconhecimento, externo. muito mais fora externo. Um projeto que hoje, até fora do país, tem um reconhecimento, sabe? Do que aqui. Foi por causa do projeto Escola, você deu entrevista pra TV em Portugal? Foi por conta do Teatro A Escola. gente estava conversando aqui. A gente já conversou tanto antes. Era pra a câmera tá ligada. Foi de Beyoncé voando em cima do cavalo, entendeu? A entrevista internacional, que Nel falou. Que a gente falou, Nel, você já deu tanta entrevista em tanto lugar, né? Tantas redes de rádio. Até tem um tempo aí que eu vi até, não sei, com Dinho e Lincoln, não foi? Na rádio, vocês também bateram com o Dinho também, que é outro Dinho doido. também é maravilhoso. Outro doido, maluco. Ele tava até viajando. Ele agora, tá na Indonésia, né? Tá na Indonésia. Dinho, tô te acompanhando, viu, meu amigo? E Dinho hoje também é embaixador do Teatro Escola, né? E dentro desse processo, quando a gente olha, a gente precisa construir essa rede de potencializar os empreendedores da terra. É aqui a gente olha, a gente reconheça, tem aqui esse estúdio belíssimo, o que é que a gente pode fazer para potencializar isso? A gente precisa construir rede. Mas eu sei que a gente vive sobre o poder e capitalismo, é o que domina. Mas eu acredito que a gente também pode construir outras formas de economia alternativa que isso. Né? Então a gente precisa ampliar essa rede e ver o que é que eu Nel Araújo, posso colaborar com vocês podem colaborar com o Nel Araújo, ou com o Projeto Teatro Escola, ou vice-versa, seja o que for. Porque é assim que a gente constrói de verdade o processo. E aí a gente troca e aí a visibilidade vai dando um pro outro. É isso aí. Porque eu... De saber que existe aquilo, né? As pessoas vão saber agora que existe o Teatro Escola. Claro. Por alguma vez, que pessoa que não tem acesso. Embora eu acho que é difícil a pessoa não conhecer quem é Nel Araújo, quem é o Teatro Jorge Amado, quem é o Teatro Escola. Mas tem pessoas que vão ter acesso a partir disso aqui agora. E tem pessoas que vão vir assistir você e vão ter acesso ao estúdio, em conhecer o TagCast. Existe a troca, né? Existe a troca. A gente também potencializar, né? Porque quando construiu o Teatro Escola, se eu levasse para o poder público, para qualquer iniciativa privada, ninguém ia aceitar. Pela magnitude que era. Eu estou falando de apoio. Você tem apoio? A gente tem alguns apoios. Não financeiros, né? Não financeiros. Os professores, só os professores. Fora os professores. Mas, por exemplo, a gente tem apoios, por exemplo, com a cultura inglesa, que os voluntários podem estudar na cultura inglesa. A gente tem, por exemplo, agora a Avon. A gente tem a Visconde de Cairu, que, né, termina cedendo bolsas para voluntários e alunos estudarem. A gente tem o SESBA, a gente tem o Itaú, a gente tem algumas empresas que apoiam, né, o desenvolvimento do projeto durante o ano. Mas a gente tem, né, algumas... E eu acho que também não só a empresa, né, mas, acima de tudo, pessoas... Que aí, como Lincoln, como o Dinho, né? Como outras pessoas que dedicam uma vez na semana para estar ali ou ajudar. Ou às vezes tem hora que eu ligo para um amigo e falo, eu estou precisando disso, pode me ajudar? Povo, claro, né? Vamos fazer. E eu acho que o bem comum é isso aí, sabe? A gente chegar neste ponto de transformação. Desse entendimento, né? E de novidade, né? Ia falar o quê? Deixa. Você ia falar, inclusive, do urbanismo social. Quando você fala de urbanismo social. Tava tudo muito bom que eu fui deixando e vou ficando. Você falou sobre urbanismo social e aí eu tava querendo saber o que é o urbanismo social. Como foi essa parte dessa especialização que você fez? Você fez fora, não foi? Foi. Eu fiz no INSPER, em São Paulo. Na verdade, o urbanismo social nasceu na Colômbia, né? Que foi uma política de transformação social. O urbanismo social ele é pensado de forma integrada, né, entre
o poder público, iniciativa privada, terceiro setor, lideranças, e pensando isso dentro de uma transformação, né, territorial. Medellín foi uma das cidades mais violentas da América Latina, né? Eu acho que todo mundo já assistiu aqui, né? E já leu sobre o processo. E deixou marcas assim, né? Até hoje, na própria cidade ainda. E a partir daí eu tive a honra de conhecer um dos grandes precursores do urbanismo social, Jorge Melguizo, foi meu professor, né, de urbanismo social no INSPA, em São Paulo. Ele, na época, foi secretário, acho que, de Cultura e Cidadania de Medellín e desenvolveu esse mecanismo de pensar a cidade, né, levando em consideração os aspectos sociais. Muito importante. Né? Muito importante. O que o urbanismo em si não termina pautando. Né? Então, foi através do urbanismo social que eu tive esse contato de pensar a cidade para as pessoas, pensando a cidade num contexto também da cultura, por exemplo, os equipamentos culturais. E o ano passado eu tive uma imersão na Colômbia, em Medellín, para conhecer todo o processo arquitetônico, urbanístico, de transformação que eles fizeram para mudar a realidade de vida daquelas pessoas ali, sabe? Mas esse processo urbanístico precisa levar em consideração muitos detalhes importantes ali dentro, né? Mas o primeiro ponto, eu acho crucial do urbanismo, é a valorização das pessoas. Levando ouvirem as pessoas, pensar em um processo urbanístico participativo, tendo a comunidade participando até do processo de construção territorial. Quem usa, quem sabe, né? Exatamente, quem usa, quem sabe. O que precisa. Então, pensar esse urbanismo para esse setor, né, esse urbanístico, para além desse conceito urbanístico, mas sim, incluindo o social, a habitação, a moradia, a saúde, a escola, os centros culturais. Então, se vocês verem os equipamentos culturais que foram construídos dentro das comunidades em Medellín. E olha que Medellín, eu acho que é maior que as próprias comunidades do Rio de Janeiro, porque lá são montanhas, né? Então, todo mundo foi se aglomerando nas montanhas. Quer ver uma coisa maravilhosa? O sistema de transporte integrado em Medellín. Os teleféricos, que passa por dentro das comunidades, que você já cai dentro do metrô, o metrô que já sai no BRT, e é tudo integrado. Você não sai, não, é tudo integrado. Então, um processo do urbanismo social. Rapaz, né? e olha que coisa, parece tão óbvio que não é possível que precisasse de um curso para isso. Quando você aprende urbanismo, você já devia ficar implícito tudo isso. Deveria ser, e aí, né? Mas as obras que a gente tem aqui não é assim, né? Não é assim. Por exemplo, um case maravilhoso que no momento de revitalização das comunidades precisou construir alguns conjuntos de habitação. E o urbanismo social tem um lema de dar para essas pessoas o que há de melhor. Se nos bairros nobres de Medellín, qual era a estrutura? O número dos tijolos, aqueles tijolinhos de cerâmicos. Uhum. Aquilo ali é algo assim top. Sim. Luxo premium, porque as casas na arquitetura da cidade é feito por isso. O que é que eles fizeram? Construíram com esse mesmo material as moradias dentro das comunidades. Nossa. Sabe? E assim, eu entrei em alguns apartamentos, vi a estrutura muito bem feita, sabe? E o resultado disso em Medellín? Outro lugar. O resultado gera onde? Na diminuição da violência. Pois Medellín hoje tem um dos melhores desenvolvimentos aí, né, da América Latina. Então a gente pensa... Isso não é custo, é investimento. Investimento. E tem um outro lado também que você trouxe. E o urbanismo social, houve um grande investimento em dois expoentes. Cultura e educação.
o que era 5% de investimento no início, se eu não me engano, não sei se foi para 40% de investimento, sabe? E se você vê a quantidade... E uma coisa que, para mim, eu aprendi muito, inclusive o meu objeto no mestrado é isso também, eu tenho o Medellín como referência de transformação social, quando fala sobre juventude, né? É este lugar que um equipamento precisa estar aberto de forma integral ali, para o momento que o jovem quiser adentrar o espaço está à disposição dele. Isso é urbanismo social. Eu queria falar uma coisa. Por que é, diabos, que os parques daqui tudo tem grade? Aí você vai ali onde tem um centro de convenções, chama Parque dos Ventos? Alguma coisa? Do Dinossauros. Sei lá. Tem do dinossauro, tem, que mas tem tem o do centro de convenções. O do centro de convenções. Eu sei qual é. Parque de dinossauro. Você quer entrar? Já aconteceu de conhecidos meus querendo entrar. Tá trancado? Tá fechado? Não tem como levar o cachorrinho no pra urbanismo passear? social. No urbanismo social, Procura isso não isso. pode acontecer. Por quê? Pois é. Isso também traz Pessoas. estado. O que geralmente incita uma pessoa a entrar em um lugar, em qualquer lugar, vamos dizer, quando o povo está tudo gradeado. Quando o processo e Medellín mostrou que todo o processo construtivo dele dentro do urbanismo social, onde não tem grade, nunca foi depredado, nunca foi invadido. Pois é. Porque as pessoas se sentem parte de quê? Pertencente àquele lugar ali. É isso aí. Porque no momento que você coloca grade, você, de forma imaginária, já está dizendo Que você não é bem-vindo. que a pessoa, exatamente, não é bem-vindo, que aquilo não é para você. Então, tem toda essa... Eu entrei em equipamentos culturais, tem uma experiência que eu passei, que o centro cultural está assim, no centro da comunidade. Eles construíram uma parte do centro assim, aberta, assim, tipo todo de vidro. As casas que estão ao redor, eles passaram por um novo processo de reforma urbanística, colocando varanda em todas as casas. Adivinha por quê? Trazer olhos Para quando tivesse apresentações artísticas naquele espaço, as pessoas Dali que estão ao redor Pudesse do equipamento conseguem assistir da varanda da sua casa. Que máximo, velho. Alô, prefeitura, alô, governo do estado. Vamos contratar NEL para consultoria, meus amigos. Pra ver, Consultoria com NEL, por favor, Pra gente. gente tirar metade esses viadutos cortando. Esses viadutos, Misa, eu também cortando a acho. cidade Gente, toda. essas coisas Terrível. muradas. Eu, na época de arquitetura, ao curso de arquitetura urbanista, eu tinha matéria de cartografia urbana. E a gente tratou um pouco disso, isso ficou muito marcado em mim, que os lugares que são mais murados são os lugares que mais tem problema. Porque você não traz os olhares das pessoas. Quando você tem um lugar que você vê quem está de um lado, vê quem está de outro, você tem aquela troca, aquilo se torna muito mais seguro. Evita muito mais problema. Aí você tem um monte de viaduto que não passa ninguém por baixo, que não serve para nada, que você subiu, olhou a vista e desceu, porque só serve para isso. Só para subir e descer. Destruiu as árvores todas. E aí fica aquilo murado, que está de uma via de um carro não vê o que está do outro, e você está passeando, você não se sente seguro, você não sabe o que tem atrás do muro. Entendeu? Então, E Salvador hoje muito está sendo a cidade menos verde, né? Gente, eu fui para São Paulo, eu fiquei horrorizada. Eu cheguei, postei, marquei até Pedro, siga Pedro. Porque eu cheguei à conclusão, viajando para São Paulo recente, que São Paulo tem mais árvore que Salvador. Tem mesmo. E tem muita árvore, é muito arborizado. E a gente brinca porque que São Paulo é cidade A de pedra, né? gente acha selva de que pedra. hoje o conceito do que é ser chique é passar cimento, né? Ai, é um É derrubar isso. Aí passa cimento, derruba a árvore, o calor já é infernal na nossa Alaga vida. quando chove. Alaga quando chove, entende? Não tem dreno, é o conceito, não drena né? nada. E, aí... E é uns conceitos... E assim, quer ver uma coisa que eu amo, eu achei muito interessante no processo urbanístico? Não é qualquer arquiteto. Eles abrem consulta pública, você vai construir os modelos. Quem é que vai votar? Moradores. Os moradores. Tá certíssimo. Show de Bota-se bola, numa. Agora, contrata os melhores. Porém, quem vai decidir como é que vai fazer é o morador. Não é governo, Não é governo, é o morador que tem. E tem uma questão muito interessante que acho que Medellín pôde estabelecer, que foi... agora não estou lembrado, não.
é como se fosse uma empresa paralela com a gestão pública para executar todos os projetos. Por quê? A gente sabe que governo tem burocracia e tem lentidão. Sim. Se hoje ela tem um encontro comigo, isso vai demorar o quê? Do retorno da resposta dela para a comunidade. E comunidade não pode esperar, né? Não pode estar esperando 6, 5 meses para um retorno, não. E construiu, esqueci o nome dessa entidade, que... Como? É uma parceria, é como se fosse uma empresa, tipo uma Petrobras, Sim. entende? Mas só de projetos. Sim. Eu esqueci o nome agora, gente. Tem um nome. E essa empresa executa as obras públicas, né? Sim. E nesse processo de executar a obra, por quê? Tem um nome, agora eu não estou lembrado, meu Deus, agora que eu acho que tem um nome. Eu tive até aula lá e tudo. Por quê? Se eu digo para você, não gostei dessa cor, eu quero que troque lá com os moradores. Sim. Você tem de ter autonomia para você voltar para casa, para a empresa, virar noite, dia ou noite, para modificar tudo, para trazer o resultado. Já no poder público, você sabe que não é assim, né? Existe toda uma barreira. E tem uma questão também que a burocracia é um dos pontos que mais desestimulam as pessoas a ficarem desacreditadas. É verdade. Por quê? A pessoa está falando com você agora. Você vai dizer, eu vou tentar resolver isso. Vai esperar quando? 10 anos. Né? Então, eles pensaram nisso tudo, sabe? Que a transparência dos projetos, isso estimula as pessoas. Porque as pessoas, quanto mais é transparente o processo, tá vendo que não tá tendo o quê? Desvio. Ver resultado. Ver resultado. Teve um caso que um processo da construção estava cavando uma rua e encontraram um sítio arqueológico. A comunidade assim, para a construção que a gente quer saber o que é que tem. Você acredita que a comunidade foi ouvida? Ia atrasar a obra. Mas a comunidade falou, vai atrasar, mas a gente quer que a gente pare. Quem está autorizando somos nós. Eu quero saber o que é que tem. Porque quem é o chefe de obra da construção? O morador. O morador. Perfeito. É isso, é este lugar, sabe? É este lugar que a gente precisa começar a discutir esse processo urbanístico. Um exemplo disso, desculpa que eu vou falar aqui agora, que é uma forma também de indignação, o Pelourinho. Sim. Isso é. O lugar que deveria se pensar urbanismo social é o Pelourinho. Muita gente achando que tem que fazer assim, que não sabe que não tem a experiência de estar no Pelourinho. Não tem, não. E acha que pode gerir aquilo, que tem que ser assim. Não tem. E aí você vê que já tem moradores, tem todo mundo ali, tem projetos ali dentro, tem tudo. É só uma questão de organizar e começar a estruturar. Aí traz. Aí chama não sei quem, não sei da onde para falar. Aí traz mais fulano, não sei da onde para falar. E para falar não sei o que sobre aquilo. Que é especialista de não sei lá das contas e na hora... Gente, é simples. Primeiro, requalificar as ruas de dentro. Trazer ali, né? Requalificar as ruas de dentro, porque o Pelourinho precisa existir com as ruas de dentro ali, dentro das moradias, né, que tem. A gente só usa o miolo. É verdade. E a gente esquece que a rua tem as ruas de dentro. Como é que podemos utilizar as ruas de dentro também, para que a gente também dê um sentido social a isso aqui, sabe? É construção de moradias. Pô, tem projetos sociais. Quem é que tá lá? Eu conheço todas as pessoas no Pelourinho que tem projeto social que fica penando por um casarão. Tem tanto casarão fechado. E caindo, né? Então, assim, é pensar neste lugar, né? Vamos pensar que, por exemplo, vamos botar mais bares, tudo, para um fechamento de um espaço cultural daquele que termina 11 horas da noite. Não tem mais nada no Pelourinho. Sabe? O que é que precisa fazer que ali possa se esticar o processo? Porque todo mundo que vai ao Pelourinho, repare, só sai do Pelourinho aquele horário porque não tem mais nada. Aí você procura porque outro se lugar. tivesse... Todo mundo estava consumindo e gastando dinheiro lá na economia regional. Com certeza. Entende? Então, assim, aí você pensa assim, eu disse, meu Deus, aí você vai tentando discutir. Por isso que a gente precisa começar a, sim, viajar. Eu gostaria muito, a prefeitura de Salvador, vá a Medellín,
sabe? Vá conhecer Jorge Melguizo, uma grande referência para vocês. Chaminel também para conversar. Tem este lugar, tem aqui, claro, também tem eu aqui também trabalhando com isso. Mas eu acho que a gente precisa começar, sabe, a pensar a cidade para as pessoas, gente. Fazer as pessoas transitarem pela sua própria cidade. Porque, para mim, quando eu encontro muito jovem, principalmente jovem, e que me diz que nunca foi num Pelourinho, é vergonhoso. Porque patrimônio cultural não é para turista, não. O turista é secundário no processo. Patrimônio cultural é para as pessoas da cidade. É isso que a gente precisa começar a dialogar, a construir, sabe? É que as pessoas queiram subir desse elevador Lacerda e dizer, bata assim, isso aqui é meu, ó. Isso é bonito de ver, é pertence, sabe? Porque quando cai um casarão, todo mundo vai lá no IFAM, no IPAC, seja onde for, vai dizer assim, por que os casarões estão caindo? Sabe por que vão indagar? Porque tem amor pela sua cidade. Quando a gente vê hoje todo mundo derrubando as árvores, metendo cimento, tirando tudo, e todo mundo fica calado, porque isso já é um processo que as pessoas já não se envolvem mais no processo, né, do urbanismo da cidade. Talvez o estímulo não existe justamente por isso, né? Eles querem isso. Exatamente. Querem que a gente cada vez fique calado. Fique calado, né? Não se envolva, não tenha essa ideia de pertencimento. Você falou de pertencimento, eu lembrei. Há um tempo atrás aí, um amigo meu chamou para sair com uma amiga dela e tal, e tinham 2 gringos, né, 2 argentinos. E aí, eu conheci ele no dia, a gente foi pra praia e tal, depois, não, vou levar você lá na Saúde, tem um samba e tal, não sei o quê. Aí fui lá, aí tomou chopp de vinho, enfim, deu um rolezinho assim rápido, era o último dia deles aqui, né? Aí no outro dia ele mandou uma mensagem para ela falando, tipo assim, me agradecendo aos nossos amigos daqui, que, tipo assim, foi o último dia, mas, tipo, foi muito bonito a empolgação da gente em querer mostrar a cidade para ele, sabe? E, tipo, é muito diferente você estar com as pessoas que são daqui, locais, e você, não, a gente vai na Saúde, vai não sei o que do samba, né? E, tipo assim, querer mostrar, ter esse orgulho de, não, você vai, não, carnaval você vai voltar, carnaval vai ser melhor, que vai estar realmente a cidade quente, em janeiro ou fevereiro você vem para cá e tal. Eu associei isso agora, quando você falou assim, quando você pertence ao lugar, você fica, quero mostrar, sabe? Vamos lá, vamos fazer, você quer mostrar. Porque eu acho que você conhecer a cidade com o olhar do nativo traz um outro sentido. É totalmente... É diferente de você estar em uma excursão, é diferente... Quando você está com uma pessoa... E quando você está ali, como você levou essas pessoas para um espaço e você não falou com o que você aprendeu historicamente. Né? Geralmente a discussão sempre passa ali, né? Mas aqui, isso, aqui, tal. Porque também tem sua importância no processo do turismo. Mas quando um turista sai com uma pessoa da cidade e que você fala de forma natural... Absorve bem mais. Absorve muito mais. Olha, aqui é o elevador Lacerda, aqui é a prefeitura, viu? Ó, a prefeitura aqui é onde o pau quebra. Sabe? Aí o turista sai aqui, sabe? Então, assim, por quê? Porque o turista está percebendo que você tem entendimento de onde você reside. Isso mesmo. Sabe? E é esse pertencimento que a gente precisa começar a criar com as pessoas. Quando a gente tem pessoas frequentando esses espaços de teatro, sabe, valorizando os artistas, e o resultado é isso. Porque essa semana eu falei até com um colega falando sobre turismo. É impossível a gente falar sobre turismo, a gente não vai falar sobre cultura. Porque o povo viaja para algum lugar simplesmente para ficar dentro do hotel? Não. É impossível. É impossível. Ninguém sai. E o turismo, o real ponto forte do turismo é a cultura. É isso aí. É a cultura. Estamos caminhando para o final com vários tapas na cara, viu? Ô, gente, que maravilha. Vários tapas na cara. Mas você, realmente, assim, principalmente esse final agora do urbanismo aqui, realmente foi a cabeça fez... Abriu, né? Realmente, esse final aqui do urbanismo, assim, foi super interessante. Mas, embora esteja caminhando para o final, eu tenho uma perguntinha. As novidades também As novidades. Eu lhe cortei aquela hora. Pois é. Que é Jorge Amado, né?
Quais novidades você tem para sair aí? Conta alguma coisa pra gente. Tem algum projeto? Tem alguma coisa? O que você está pensando para futuro de Jardim Amado aí? Assim, meu Deus do céu. Eu gosto. A gente gosta disso. A gente gosta um negocinho, uma novidadezinha. Tem, sim. Eu acho que a gente está preparando agora para 2024. A casa vai voltar com alguns projetos, né, que a gente sempre teve. O Circuito Jorge Amado de Música, que foi um projeto que a gente já fez 2 edições, foi assim, um projeto maravilhoso, onde na época a gente recebeu a Pedro Bondé, ele ainda cantava no Escambo, né? Banda Limousine na Mameto, a ideia é trazer em 2024 bandas alternativas que tocam aí em diversas partes da cidade para que possa tocar dentro do teatro. Que ótimo. Né? Neste lugar de a gente fazer que o teatro é um espaço também... Porque a gente ainda tem... As pessoas têm esse olhar, né? Que o teatro só pode ser para determinado tipo de música. Não. Na época, eu lembro que a Scamble fez em formato acústico pro teatro. E, gente, lotou. Foi lindo demais. Foi muito lindo. Né? A ideia é trazer e também possibilitar a esses grupos outros vertentes de trabalhos, né? Eles vão claro, quem estiver participando, né, vão poder criar novos shows para um formato de teatro, né? Possibilitar isso. Isso vai criar uma forma diferente de apresentação. Uma forma diferente de apresentação, tal. E isso, novamente, e sempre na ideia de bandas alternativas que sempre tem como público a juventude, né? Porque a gente usa esse mecanismo de levar esses jovens para equipamentos. É uma forma de atrair. De atrair e tornar eles presentes em equipamentos teatrais, como o Teatro Jorge Amado, né? Há um outro projeto também que a gente vai tentar ver o ano que vem, aí a gente está tentando ver. Esse ano não deu para colocar em prática, a gente vai tentar designar algumas pautas específicas durante o ano para grupos artísticos de pessoas pretas, né, lideradas por pessoas pretas, que poderão participar de uma convocação, né, de pauta para ocupar datas específicas da programação de 2024 do Teatro Jorge Amado, né? Pensando nesse lugar de fomentar. Então, a ideia a gente está tentando discutir, dividir, né, para grupos iniciantes, para grupos que já estão aí já com projetos e grupos que já são de sucesso também, né? A gente está tentando dividir essa pauta nessas 3 categorias. Entendi. Enfim, né? A gente está caminhando aí para o fim. Eu gosto de conversar pouco, gente. Ele é assim. Pouco. Se deixar aqui, gente, eu passo a tarde toda. A gente vai eu tô me sentindo assim em casa. Ó, cafezinho. Entende? Eu tô me sentindo em casa aqui. Então, deixa eu falar a tarde toda. Inclusive, né? Com certeza faltou assunto, porque tinha muita coisa para falar. Mas são assuntos muito importantes, né? E Nel, diversos. Você fala, se botar qualquer coisa aqui na roda, Nel, a gente desenvolve. Faltou Beyoncé pra gente falar. Faltou Beyoncé, que a gente falou nos bastidores. A Beyoncé realmente chutando a escada. Mas o bom de falar sobre cultura é isso, né? O que a gente colocar aqui na roda... Roda. Eu acho que o bom é esse. Eu acho que a gente também torna o processo muito mais... leve. Sim. Eu acho que a gente precisa muito começar a falar das coisas de uma forma muito... Falar de coisas sérias, mas de uma forma mais leve para as pessoas. Propósito do TagCast, viu? Falou agora. Tudo que a gente tem. De forma mais leve para as pessoas, sabe? Levando conhecimento, levando, né? Mas de forma muito mais leve. E eu acho que isso é um papel nosso, né? E eu acho que eu tento, como gestor, né, de levar um pouco do meu conhecimento. Ainda não sei muito ainda, mas o pouco que eu sei, eu tento levar um pouco mais com leveza. Isso é pouco, menina, vou embora, viu? Dando aulas e aulas aqui. Mas enfim, obrigado, Nel. Obrigado mesmo. Eu que agradeço a você, Léo, de verdade, viu? Obrigado ter você por aqui. É muito incrível, é muito massa aqui. Boa, obrigado. Né? Teatro, vindo aqui, Nel, podcast. É engraçado, né? Caindo. Nel, muito obrigada. Você é incrível, muito inteligente. Viu? Sabe pouco, não sabe muito. Sabe muito. E tem muito aí pra ensinar. Você realmente, assim, quando eu falei com o pessoal, gente, vai levar Nel lá e tal.
Ele é massa e vai falar sobre vários assuntos e realmente... É mais massa do que você disse. Tá vendo? Obrigado. Mas obrigado mesmo por ter aceitado o convite, assim. Se você quiser deixar algum recado final, a gente fala assim... Para as pessoas, nas redes sociais, as redes sociais do teatro, para as pessoas buscarem vocês. Eu quero agradecer a vocês pelo espaço, pelo carinho, viu? Desde o início. Que o programa aqui, né, ainda venha muitas mais edições, né? E novamente sucesso. Amém. Em conjunto, né, para todos nós. Obrigado pelo espaço. Acho que é super importante que a gente que ainda vê outras pessoas ainda mais da cultura para falar, porque eu acho que no momento que a gente está vivendo, precisamos sempre estar enaltecendo o nosso maior bem, né? Eu acho que o que seria de mim, de você aqui, se não tivesse cultura, né? Nas nossas vidas, se a gente não tivesse essa identidade formada. Então, assim, agradeço muito pelo espaço para os meus seguidores, meus futuros seguidores. Brincando. @NelAraújo, Araújo com 2 L's, tá bom? Para quem quer conhecer também o Teatro Escola, @Teatro Escola, tudo junto, oficial, né? E @Teatro Jorge Amado também, tá bom? Então, assim, gente, um grande beijo. Sucesso para vocês, tá bom? Uma vida longa para todos nós aqui, tá bom? Amém. E que a gente possa, quem sabe, em outro momento, marcar. Agora, quem sabe, levando você lá no Teatro da Escola pra gente tomar um café. Aí agora, o bate-papo vai ser em off, tá bom, pessoal? Vai ser em off. Não tem como, não tem como, viu? Já tá tudo certo. Já tá tudo organizado. Um beijo. Gente. Obrigado, Obrigado, viu? Pessoal, mais uma vez, agradeço vocês que estão aqui com a gente, acompanhando, que está compartilhando as coisas, que está se inscrevendo no canal, indicando para um amigo, seguindo nas redes sociais. Mais uma vez, obrigado ao nosso parceiro @Redburger, que está aqui com a gente sempre. E é importante a gente também frisar isso, né? Quem está com a gente, né? Quem apoia a gente no processo. Enfim, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Me segue nas redes sociais, @LeoSamParalelo. Me segue, @DaniAlencar.arc. E segue o TagCast também nas redes sociais, @TagCast no Instagram, @Tag.cast no TikTok. E é isso. E vamos agora tomar um café agora em off. Agora vai ser em off. Tchau, obrigado, gente. Tchau.